Boa noite. Hoje eu quero compartilhar com você o comentário da primeira lição do primeiro trimestre de 2025 da nossa escola bíblica dominical. Está aqui a nossa lição trimestral para o ano de 2025, primeiro trimestre. Essa lição tem como título Em Defesa da Fé Cristã. O comentador é o pastor Ezequias Soares, é presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, e pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. O pastor Ezequias é um teólogo renomado e ele é o comentarista do primeiro trimestre de 2025. O tema é Defesa da Fé Cristã. Então, a nossa lição, primeira lição, tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, nós queremos trazer aqui nossa parcela de contribuição na exposição desse comentário da nossa primeira lição trimestral a partir de 5 de janeiro de 2025. Então, nós vamos logo diretamente no tema da nossa lição, que é a ameaça das heresias à igreja. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, nós vamos agora para o nosso comentário. A introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Então, nós vamos nos deter aqui um pouquinho sobre o conceito de heresia. Então, nós queremos trazer aqui uma contribuição ao comentário aqui do nosso querido pastor Ezequias. As heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois ela distorce os pontos principais da doutrina cristã, confronta o cristianismo histórico e cria problema para as igrejas e as famílias. Aqui o nosso definição de heresia aqui na nossa lição. E para nós ficar mais transparente na nossa compreensão das heresias, nós queremos contrapor o conceito de heresia ao conceito de doutrina, ao conceito de doutrina, e aí a gente fica mais obter um conteúdo mais denso, mais substancial na nossa aprendizagem. Então, nós vamos confrontar aqui o conceito de heresia ao conceito de doutrina. Eu quero trazer o conceito de doutrina do teólogo, historiador da igreja, Jaroslav Pelikan. Jaroslav Pelikan é um historiador luterano, escreveu a Tradição Cristã, a editora Shed, 5 volumes. Então, ele é um historiador da doutrina e ele apresenta aqui um conceito de doutrina bem prático.
nós vamos aqui ver o seu conceito de doutrina, para nós contrapor ao conceito de heresia que nós vimos na nossa introdução da nossa lição, né? Então, o que é doutrina? O que é a doutrina cristã? Então, Yarlov Pelikan, ele definiu assim: doutrina é o que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus. Então, a doutrina cristã é aquilo que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus, né? Então, esse é o conceito de doutrina. São aquilo que a igreja acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus, né? E nós temos aqui um insight interessante no estudo da doutrina. Esse estudo, quando vai abordar a temática doutrinária, não está interessado, em primeiro lugar, nos insights bíblicos, né? Então, o estudo da doutrina não está, a princípio, interessado nos insights bíblicos, mas nos insights da comunidade da fé, ou seja, a igreja, né? O estudo doutrinário dentro da tradição cristã, ele vai procurar compreender aquilo que a igreja crê, que a igreja acredita, ensina e professa com base na palavra de Deus. Então, por que isso é interessante, né? Porque a doutrina ela é recebida, pela uma organização criada por Jesus, que é a igreja. Então, Jesus, ele é o primeiro princípio do cristianismo, da identidade cristã. Jesus é o fundador, é o primeiro princípio, é o fundamento do cristianismo. A doutrina está relacionada a Jesus Cristo. A doutrina principia em Jesus de Nazaré, né? Então, tem um teólogo muito importante, que ele é um apologista de Oxford, ele é anglicano, e ele é um escritor muito apreciado, é o Alistair McGrath, né? Aqui é a Gênesis da Doutrina, editora Vida Nova, um livro, esse teólogo, um apologista europeu, conservador, muito apreciado, ortodoxo, né? E ele define a doutrina aqui, no sexto livro, a Gênesis da Doutrina, ele aborda o seguinte: a causa que deu origem à fé cristã é a doutrina cristã. A causa que deu origem à fé cristã e à doutrina cristã foi um homem chamado Jesus, que surgiu na Terra Santa, no tempo do imperador Tibério, e foi crucificado sob o procurador romano Pôncio Pilato, né? Então vamos repetir. A causa que deu origem à fé cristã e à doutrina cristã foi um homem chamado Jesus, que surgiu na Terra Santa no tempo do imperador Tibério e foi crucificado sob o procurador romano Pôncio Pilato. Então, Jesus é a causa da doutrina, né? Então, a doutrina ela tem sua origem em Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Então, por que no estudo da doutrina nós temos que
nos preocupar com a fonte receptora da doutrina que é a igreja, né? Porque eu vou citar aqui uma frase aqui, uma frase muito interessante, de um pensador europeu, precisamente francês, muito conhecido nos círculos acadêmicos, principalmente na área da hermenêutica, que é Paul Ricoeur, né? Então tem uma frase dele muito interessante, diz o seguinte: um ser humano descobre sua finitude, vamos trazer aqui, um homem ou uma mulher descobre a sua finitude no fato de que, primeiramente, ele se encontra dentro de uma tradição ou de uma tradições, né? Quais são as implicações teológico-filosóficas dessa proposição aqui? Eu vou repetir: o ser humano descobre a sua finitude no fato de que, primeiramente, ele se encontra dentro de uma tradição ou tradições. O que é que ele quer dizer com isso? Aqui tem duas verdades muito interessantes. Primeiro, tem uma verdade factual. Qual é ela? Quando nós nascemos, quando o bebê nasce, ele nasce destituído de conteúdos cognitivos, né? Podemos dizer, primeiro se é vida, primeiro o ser humano é vida. Depois, na sua existencialidade fática, é que vem os conteúdos cognitivos, os conteúdos intelectuais, as ideias. Elas são recebidas de fora, através do ensinamento, da doutrinação, né? Da experiência. Então, nós nascemos no tempo. Aí nós nascemos dentro de uma tradição, dentro de uma cultura. Aí nós somos configurados com essa cultura, com esses ensinamentos, né? Então nós vemos aí nossa finitude, nossa dependência. Então a igreja, ela é o útero, a mãe da formação espiritual do fiel, né? Então é a igreja que interpreta a Escritura para nós. Nós vivemos num mundo relativizado, né, que tem muitas formas de pensamento, muitas formas de doutrinas, mas Deus sempre ele tem o seu núcleo, no qual Deus comunica as verdades, né? Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que a igreja é indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E também, lá em João, capítulo 16, versículo 26, 27, está escrito que o Paráclito, o Espírito Santo, nos faria lembrar e nos ensinaria a verdade da palavra de Deus, né? Jesus disse: mas quando o Paráclito vier, ele vos ensinará, vos fará lembrar e vos ensinará toda a verdade, né? Então, é o Espírito que interpreta dentro da sua comunidade que Deus criou, que ele criou, né? Deus Trino criou uma comunidade, que é a igreja. Então, Deus se revela essa igreja. Essa igreja é indestrutível. Então, o Espírito é um intérprete, né? Então, o Espírito interpreta para quem? Interpreta para a comunidade da fé. Por isso que ninguém pode querer interpretar a Bíblia sozinho, e não vai dar muito certo isso. A Bíblia, ela é interpretada pela comunidade da fé, que é a igreja, que Jesus criou. Deus, por meio de Jesus, criou essa comunidade da fé, a eclesia, a igreja, né? Então a igreja, que tem seus pastores, tem sua liderança,
que é responsável pela doutrinação, pela formação espiritual do fiel. Entendeu? Então nós vamos agora continuar. Né? Então, as heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há de novo debaixo do sol. Tudo que já foi, tudo que já foi, diz aqui Eclesiastes 1:19. Então, o presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre os problemas das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Né? As heresias são ensinamentos que tendem a desestabilizar, tende a neutralizar a comunidade da fé, a igreja. A heresia é isso. A heresia é como um câncer que procura destruir onde ela está hospedada, onde ela está o hospedeiro. Né? A heresia é como um câncer que quer destruir o hospedeiro, que no caso seria a comunidade da fé. Por isso tem que ser estripada a heresia. Né? Então, a heresia é um conjunto de ideias. A heresia é um conjunto de ideias que tem como propósito desarticular, desestabilizar a sólida doutrina, trazendo a dissolução da comunidade da fé. Né? Então, agora nós vamos para o primeiro ponto. Os cuidados pastorais, as ameaças dos lobos vorazes. Né? Os cuidados pastorais, Atos 20:28. Né? Paulo aqui, ele está se despedindo dos irmãos de Éfeso e ele falou que após a sua partida ia surgir lobos vorazes, né? Falsos pastores, gananciosos, sem compromisso, que iriam tragar o rebanho, trazer o rebanho para si, não tinha preocupação nenhuma com a verdadeira doutrina. Então diz o seguinte aqui: os anciões mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem, e dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Né? Então aqui se usa uma metáfora, né, uma figura de linguagem, para apresentar uma verdade numa dimensão maior. Né? Então, o Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinamentos de Jesus em Mateus 7:15-20. Então, Jesus usou aqui uma linguagem pastoril, que a função do pastor era proteger, levar o rebanho de ovelha ou de bode para as pastagens, proteger do lobo. Né? Então, naquele tempo, principalmente no Oriente Médio, o pastor tinha a função de arrebanhar os rebanhos e proteger, levar as águas, levar as pastagens fecundas e proteger dos lobos, das íntegras, guardar as ovelhas, os animais em segurança. Então, essa é uma metáfora aplicada espiritualmente ao ministério pastoral. Né? Então, o pastor ele tem a função de alimentar o rebanho com o alimento espiritual. E o Espírito
se alimenta do Espírito. Jesus disse lá em João capítulo 6, que Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Né? Então as palavras de Jesus são espirituais, para alimentar vida, alimentar o Espírito, a alma do ser humano, do fiel. Né? Então, o pastor tem que estar familiarizado com a doutrina, né? Está familiarizado com o contexto social. Né? Jesus, ele interpelou seus discípulos lá em Mateus capítulo 16. O que os homens estão dizendo a meu respeito? Né? Essa pergunta deixa implícito que é necessário um certo conhecimento do líder, do seu contexto, do seu contexto histórico ali, da sua contemporaneidade, da cultura, para aplicar o verdadeiro ensinamento. O que é que estão dizendo de mim? Um diz que o senhor é Elias, Jeremias, outro diz que eu sou João Batista, ou alguns profetas. Né? Então, o nosso contemporâneo tem a teologia dele. Que é deficiente, é falha, e o fiel seguidor de Jesus, o líder, que tem o conteúdo recebido dentro da igreja, na sua formação espiritual, verdadeiro para transmitir. Aí e Jesus diz, vocês que dizem a respeito de mim? Aí Pedro diz, tu és o Filho de Deus vivo. Né? Então Pedro, ele representou bem, revelado pelo Espírito Santo. Então o pastor, o dirigente, o professor, tem que estar habilitado no manuseio da sã doutrina. Né? Então, parte 2. Depois da minha partida, versículo 29, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis, os lobos vorazes. Né? A nova versão meio atualizada em AA usa lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas no Antigo Testamento, segundo de Pedro 1, 19 a 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do ensino falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas do Egito, dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas que haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Segundo de Pedro 2,21. Né? Então, sempre haverá as heresias. Na verdade, ele já está presente, a heresia já estava presente no período apostólico. Na verdade, a heresia já está até presente no tempo dos apóstolos, nas cartas de João, já tinha um ensinamento herético a respeito da cristologia, que negava que Jesus veio em carne. Né? Existem 3 heresias cristológicas perigosíssimas. Né? Uma dessas heresias já está lá na primeira carta de João, a gente vê ela lá. Ele diz, aquele que nega que Jesus veio em carne não é o Espírito, não é do Espírito de Deus. Aquele que nega que Jesus veio em carne não é o Espírito Santo. Né? Então tinha heresia que Jesus ele tinha só aparência. A sua aparência de carne. Ou podíamos usar aqui a chamada tese das vestes de carne. De que Deus tinha se vestido de um corpo humano. Né? Deus tinha se vestido de um corpo humano
Mas não tem duas naturezas, a humana e a divina. Então essa tese a igreja rejeitou como heresia, porque ela negou a humanidade de Jesus. Né? E a humanidade de Jesus, ela é capital importância para a salvação. Não se pode negar a humanidade de Jesus. E através da humanidade que é expiado os pecados. Né? Então, Jesus não era Deus vestido em um corpo humano, não. Ele era Deus em condições humanas. Né? Ele assumiu a natureza humana. Então, o Concílio de Calcedônia, mais adiante, ele definiu que o Filho tinha duas naturezas, a humana e a divina. Né? Mas a heresia já estava negando a humanidade de Jesus lá nos tempos do apóstolo João. Né? Aí tinha outra heresia, mais uma heresia, chamada adocionismo, adoção. Jesus foi adotado como filho de Deus. Como é que dizia isso? Dizia que Jesus era um homem comum, um judeu comum, e o Logos, o Verbo de Deus, veio sobre ele, atuar sobre ele. Tipo o Espírito Santo que atuava sobre os profetas do Velho Testamento. Está chamado adocionista, né? Que vem da palavra adotar. O pai tinha adotado Jesus como filho. Mas que o Logos era um, Jesus humano era outro, e que Jesus morreu, acabou, e logo voltou. Essa é uma teoria falsa. Aí a outra teoria, ainda hoje perdura na Testemunha de Jeová, que Jesus era o maior ser criado de Deus Pai. Deus Pai criou o maior ser espiritual, maior do que os anjos, seria Jesus, mas não era Deus, ele era criatura de Deus. Essas heresias de Testemunha de Jeová. Né? Qual é a doutrina certa? A doutrina certa é que Jesus, ele é Deus em condições humanas, ele assumiu a humanidade. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Né? Não era Jesus aqui, de um lado, Deus Verbo de um lado aqui, e o homem do outro lado. Não. Jesus era Deus em condições humanas. Ele assumiu a nossa natureza. 100% divino, 100% humano. Né? Então, essa é a doutrina da igreja. Então, a igreja, ela rejeita as heresias. As heresias é um ensinamento que ela tem como objetivo soloprar, destruir a fé da igreja. Né? Falsos mestres. Terceiro, a origem dos falsos mestres. Versículo 3, 30. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja. Né? Dentro de vós mesmo. E segundo, se levantaram homens que falaram coisas perversas para atraírem o discípulo após si. Os discípulos ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seu discurso moderno e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho. 2 Coríntios 11, 3 a 15. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado apologética para orientar os crentes fiéis. Né? Então, a apologética tem como meta defender as verdades da fé e fortalecer os fiéis. Né? E nós temos aí no mercado publicitário várias enciclopédias apologéticas. Né? Inclusive, eu tenho um aqui,
da editora Vida, tem a editora Vida Nova, acho que a CPAD também deve ter, manual de apologética. É muito bom porque ele fortalece a nossa fé. Também nós temos nossa confissão de fé das Assembleias de Deus, temos a nossa confissão de fé da nossa convenção. Tudo isso é um instrumento de defesa da fé e fortalecer as nossas convicções doutrinárias. Né? Fortalecer as nossas convicções doutrinárias. Purificar do falso ensino. Né? Então, 2. O que é apologética? A palavra apologética ela aparece em 1 de Pedro 3,15, né? Que diz que nós devemos estar sempre prontos para responder àqueles que perguntam sobre a nossa esperança. Né? Então, ali fala de uma exposição racional dos conteúdos da nossa fé, uma justificação racional, né? Da natureza, dos conteúdos da nossa fé, da racionalidade, né? Da inteligibilidade da fé. A fé não é irracional. Né? Então, a fé pode ser exposta na sua inteligibilidade para o fiel. Então, vamos lá. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e das suas práticas doutrinárias. Né? A apologética cristã é a defesa lógica, né, e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa-resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 de Pedro 3,15, apologia. Uma tradução literal é sempre preparado para uma defesa. Né? Então, a versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar, assim sempre preparado para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional, os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica, sistemática, né, totalizante, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, corpo, alma, emoções, intelecto. Né? Então, a nossa fé não é racional, ela é ou irracional, ela é uma fé compreensível, tem inteligibilidade. A que defesa Pedro se refere? Versículo 6. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal como informal. Né? O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, né? Mas esse não parece ser o caso, porque a defesa, resposta à explicação nessa passagem é sobre a razão ou os motivos dos cristãos, da fé dos cristãos, e isso diz respeito à doutrina. Né? Então, o autor aqui defende com muita propriedade que a Pedro aqui está se referindo a uma exposição formal, né? Uma exposição sistemática, de inteligibilidade, compreensibilidade da nossa fé. E não só uma defesa informal de uma prática, da fé, mas é uma defesa formal, isto é, dos conteúdos mesmo, do conteúdo, da doutrina mesmo, que pode ser exposta, né? Por exemplo, a doutrina da criação, né? A doutrina da criação, porque no mundo pagão existia que o mundo era eterno, a doutrina do amor de Deus, da expiação, da justificação, tudo isso tem uma inteligibilidade, ela
racional, pode ser explicada com bases lógicas, que não é irracional, né? Então não é só uma defesa informal de comportamento, não, mas uma defesa mesmo de conteúdos doutrinários. Vamos lá. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo diante de festa em Atos 26, 24, 25, de Agripa, na mesma audiência, né? Então, Paulo ele expôs a fé, os motivos da sua fé, ao rei Agripa e diante de Festo, lá em Atos, capítulo 26, 24, 25, 26, 27, 29. Terceiro, porque devemos combater as heresias para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam sobre a fé. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-lo biblicamente. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, né? Principalmente os que rejeitam os pontos fundamentais da fé cristã, muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Título 9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer num ambiente de respeito, de maneira respeitosa, com argumento e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está no domínio do Espírito. Então, há um debate teológico, tem que ser um debate de maturidade, né? Sem agressão, de paciência, tolerância e respeito. Por quê? Porque a pessoa, ela nasceu dentro do ambiente, ele foi configurado, seu intelecto, sua mente, seu entendimento, foi configurado dentro daquele esquema de visão de mundo, dentro daquela visão de mundo, dentro daquelas ideias religiosas. Então aquilo ali formou sua consciência religiosa. Então, um ensinamento, um debate tem que ser com amor, né? Com argumentos bíblicos sólidos, paciência, para poder destruir aquelas barreiras, aquela estrutura que aquela pessoa foi formada. Então isso aí não é tão simples. Mas aí, com o poder do Espírito Santo, e com a orientação bíblica, pode convencer o opositor a reconhecer a fé cristã, a doutrina, né? Pode convencer a levar à conversão. Terceiro, que são as heresias? Seita e heresia. A palavra heresia, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita, né? A palavra heresia, no grego a palavra herese, no Novo Testamento grego é traduzida como seita em Atos 5, 17, 15, 5, 24, 5, 28, 2, e heresias no plural, como em 1 Coríntios 11, 19, Gálatas 5, 20, 1 de Pedro 2, 1, 2 de Pedro 2, 1. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por aqueles que não eram cristãos. Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele, ao próprio Evangelho. A palavra seita é usada para designar as religiões
heterodoxa, né, a igreja não cristã. É também um termo desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Heresia no Novo Testamento. Esse vocal aparece com sentido de partido, espírito sectário, nem sempre representa ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Né? Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Atos 5, 17 e 26 e 5. A versão Nova Almeida atualizada traduz por partido. Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões. Partido condena as inovações doutrinárias que causam a divisão ou a dissensão. Heresia de perdição. Então, a palavra heresia veio apresentar um grupo na sua primitividade, no primeiro século, ela representava um grupo, né, dentro da própria comunidade, mas depois ele recebeu uma conotação, ficou mais entendido como heresia no sentido de doutrina, de negação de doutrinas. A princípio, era uma separação, uma seita, um grupo, dentro da própria comunidade. Mas depois, com o tempo, a heresia passou a se referir à rejeição da doutrina professada pela fé, pela igreja. Então, é nessa passagem que a heresia apresenta o sentido do erro doutrinário como heresia propriamente dita. No campo teológico, que nos é conhecido hoje. A heresia, hoje, ela representa o erro doutrinário. Naqueles tempos, na sua primitividade, no primeiro século, até uma metade do segundo século, ela representava um grupo, um partido, uma seita, como o fariseu aqui, o saduceu dentro da comunidade judaica, né? Tinha sua divisão, mas depois passou a se designar seita propriamente dita, falsas, né? Ensinos em contradição nuclear com as verdades professadas pela comunidade da fé, a igreja. Então é nessa passagem que a heresia apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, a Trindade Santa, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano, natureza, pecado, salvação, a origem e destino do homem, os anjos, a igreja, a escritura. Os mais graves erros é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação. Pois não existe salvação sem Jesus. Né? As heresias mais pesadas são aquelas a respeito de Deus. E hoje essas heresias elas estão por aí. As grandes denominações históricas estão sendo tragadas pelo conceito panenteísta de Deus. Né? Essa heresia é patente em alguns livros de nossa própria língua portuguesa. São heresias perigosíssimas, mais perigosas que o espiritismo, porque elas dissolvem o conceito de Deus, tira a personalidade de Deus e traz a destruição da alma. Então, essas novas teologias aí da imanência é um perigo para a fé cristã. Nos agarremos às verdades recebidas, meditemos nela, oremos ao nosso Deus e sejamos fiéis ao Senhor.